Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme, eu sou professor de Biologia e hoje eu não vou dar aula de nada, eu vou conversar com vocês a respeito de planejamento de estudos. Isso aí, eu vou te ajudar a planejar os estudos nesse ano letivo. Pessoas, então é o seguinte, olha só, pensando que nós estamos no início do ano letivo, nós já começamos inclusive as nossas aulas agora, hoje é uma quinta-feira, dia 9 de fevereiro, nós começamos na segunda-feira. E provavelmente aí na sua cidade, independente de qualquer lugar do Brasil que seja, vocês já devem estar começando as aulas, se não é na semana que vem, é na próxima. A gente tem que começar a pensar como é que vai ser esse ano letivo. Se você ainda não pensou, eu sei que tem gente que já está estudando desde o período de férias letivas aí, mas se você ainda não pensou nisso, eu acho que esse vídeo pode te ajudar. Todo mundo que está se preparando para um concurso, e isso eu falo do concurso vestibular, ou talvez que esteja assistindo vai fazer um concurso público, todo mundo que está se preparando tem uma meta muito nobre lá no final do ano, que é a meta da aprovação. Eu digo que isso é nobre porque a aprovação ela não indica só que você conseguiu passar, ela indica que você ultrapassou uma etapa e que essa etapa te fez uma pessoa mais madura, mais responsável, mais organizada. E para que isso aconteça, para que você passe no vestibular, ou que você vá pelo Enem e entre numa universidade, ou passe num concurso público concorrido, você tem que se organizar. A não ser que você realmente vai prestar um vestibular para um curso que seja pouquíssimo concorrido, mas bem pouco mesmo, e aí você se arrisca aí na louca, assim, tá, eu quero tal curso, é pouco concorrido, e azar. Eu não vou estudar nada. Se você não for se enquadrar nesse caso, para todos os outros casos, você vai ter que se organizar um pouquinho. Então vamos a algumas dicas importantes, tá? Primeira dica que eu quero dar para vocês é a questão do local de estudo. Muitos pré-vestibulares, eles oferecem um local apropriado para os estudos. Esse local normalmente é um local clean, um local limpinho, um local de silêncio, um local que às vezes você tem acesso a uma biblioteca com livros, você em muitos locais tem gavetas para você. E quando você tiver essa possibilidade, priorize estudar dentro do seu colégio, dentro do seu pré-vestibular. Na medida do possível, se você tiver um ambiente com baias de estudo, com salinhas de estudo, se você tiver esse ambiente disponível, não leve estudo para casa, tá? Não leve. Vá para casa para descansar e para não estudar ou para fazer alguma leitura que não seja tão pesada. Se você tiver espaço disponível lá, estude lá, ok? Se você não tiver, separe um local da casa para você fazer isso. Dependendo do local onde você mora, você não tem um local apropriadíssimo para estudar, você vai ter que estudar na cozinha. Mas você tem que fazer dessa cozinha um local que você realmente consiga estudar. Não adianta você querer estudar com um meio de pão, com uma penca de banana do lado e com gente tomando café. Se você vai estudar na cozinha, você tem que separar um cantinho que você tenha sua privacidade de estudo. Se você vai estudar lá no seu quarto, coloque uma escrivaninha no seu quarto e se organize para estudar lá. Se você tem uma sala só para estudar, ótimo. Um quartinho que é um escritório, se organize e estude nesse local. O que eu considero importante em questão de organizar o local de estudo? Primeiro, esse local tem que ser um local clean. Tá? O que eu considero um local clean? Não adianta você ter um monte de objetos ali só te atrapalhando. Você tem que ter o teu estojo com as suas canetas e lápis e borracha e tudo mais. Você tem que ter os seus livros, você tem que ter suas apostilas e o seu caderno. Mais do que isso, talvez ali um muralzinho para você colocar algumas observações. Tem gente que gosta de colocar cartazes no quarto ou no ambiente de estudo. Isso é válido. Agora não entule, tá? Não entule, né? Tem gente que bota foto da namorada, foto do namorado, fica com o cachorro do lado, aí tem lembranças de viagem. Cara, tira tudo isso daí, ó. A mesinha para você estudar, ela deve ter coisas de estudo. Tudo lá tem que te remeter a estudo. Você não pode ter coisas que te distraiam. Outra coisa que eu acho legal, se livre dentro do seu ambiente de estudo, do seu smartphone ou de um computador. Mas eu gosto de ficar com o notebook ligado lá, porque ali eu pesquiso coisas que podem... Cara, esquece. Priorize seus livros. Pegue seus livros, olhe para os seus livros, estude pelos seus livros, e se por
por acaso você realmente precisar de uma coisa assim que não tá ali, aí depois, num período à parte, você vai pesquisar no computador. Se você ficar lá no Facebook, se você ficar com o smartphone ligado, com o notebook ligado, você vai entrar no Facebook, você vai entrar no Instagram, você vai dar recado no WhatsApp, e tudo isso é perda de tempo. Você não pode ter, por exemplo, um ukulele lá do lado da sua mesa de estudo. Aí você vai lá, ai que legal, cansei, vou tocar um pouquinho. Cara, pra que isso, né? Tudo isso é distração. Deixa isso de fora. Pegue seus livros, caderno, estojo, essas coisas que você acha importante, beleza? Fora a questão de organizar o seu espaço. Eu vou estudar no quarto e eu tenho um lugar, você tem que estudar nesse lugar. Não adianta você começar estudando na escrivaninha, aí, tô cansado, vou estudar na cama. 2 palitos você tá dormindo, cara, você tá roncando. Então o teu local de estudo é aquilo, o teu corpo tem que começar a internalizar isso e você tem que começar a se ligar de que você sentou naquela cadeira, aquilo é o momento de estudo. Beleza? Segunda dica importante, que eu acho assim, realmente importante para vocês. Avise as pessoas ao seu redor de que você tem uma rotina de estudo. Se você conseguir fixar, de tal a tal horário sempre, todos os dias eu vou estudar, deixe isso bem claro para os seus amigos, deixe isso bem claro para os seus pais, familiares, pessoas que estão ao seu redor. Por quê? Porque essas pessoas têm que começar a entender que aquilo é uma coisa importante para ti. Se a mãe te vê estudando um pouquinho, aí vai ver uma notícia na TV. Aí estuda mais um pouquinho, aí manda mensagem no WhatsApp. Aí estuda mais um pouquinho, vai comer. Se a mãe vê que você não tem uma regularidade, ela começa a não se sentir incomodada, não se sentir incomodando quando ela vai lá e conversa contigo e você está estudando. Ah, meu filho, você viu não sei o que, você viu não sei o que, você viu não sei o que. Mãe, eu estou estudando, agora é o meu horário de estudo. Se ela vê que você realmente tem uma rotina, que você está dedicado àquilo, ela vai respeitar a tua privacidade. Ela não vai bater lá na porta, meu filho, quer um suquinho? Ou o pai vai bater, filho, vai começar o jogo. Peraí, pai, eu estou estudando. Você tem que deixar isso claro para as pessoas, porque essas pessoas vão começar a internalizar isso também. E o dia que, por exemplo, te der uma moleza, você não tá tão afim de estudar, a mãe vai perguntar, ué, não é agora que você estuda? Ô, piá, não é o teu horário de estudo agora? As pessoas internalizam a sua rotina e vão achar estranho o dia que você não estiver fazendo aquilo. Então converse com todo mundo para não ter intervenções, né? A pessoa te liga lá, cara, viu, o que você acha de a gente fazer alguma coisa agora? Agora eu estou estudando. Isso é legal que você avise os seus colegas, você tem amigos, né? Meu horário de estudo é tal e tal, tal. Depois disso a gente pode fazer alguma coisa. Você tem que encarar isso como um trabalho, ok? Outra coisa que eu acho bem importante é você criar um checklist de assuntos. Eu acho que essa é uma das dicas assim, que eu considero mais importantes fora o estudo em si. O que eu considero um checklist? Você vai pegar lá um papel ou imprimir um papel com todos os tópicos das disciplinas que você pretende estudar. Esse ano eu vou fazer pré-vestibular, esse ano eu quero fazer um concurso de vestibular, eu tenho que estudar física, química, biologia, história, geografia, blá. Você vai lá nos livros ou na sua apostila e você vai nos índices. E aí você vê assim, biologia, tem biologia molecular. E aí lá na biologia molecular fala de água, sais minerais, glicídios, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e assim por diante. Beleza, você está fazendo um checklist, ok? Esse checklist aí vai ser o teu guia para você saber o que você já estudou e o que você ainda não estudou naquele ano. Você estudou água e sais minerais, faz lá ok, estudei, faz né? Check. Eu estudei proteínas, check. Eu estudei DNA, flop. É importante que você tenha esse checklist e que você vá colocando aquilo que estudou, até porque perto de um vestibular, você pode olhar para a sua lista e dizer, faltou isso, faltou aquilo, faltou aquele outro. Será que eu vou dar prioridade para esses assuntos que eu não estudei? Ou será que eu vou dar uma recapitulada naquilo que eu já conheço? Aí vai contigo. Se for uma coisa que você tem dificuldade, você vai ter que precisar de um tempo maior para poder estudar, é legal que você dê prioridade para aquilo que você já tem uma boa noção. Agora, se você
ainda tem tempo disponível antes de uma prova vestibular, opa, eu preciso dar uma lenha em botânica, eu tenho que ler isso aqui. O checklist é super, super importante, você tem que ter ele de todas as disciplinas. Se por acaso você está vendo esse vídeo, você vai fazer um concurso público, por exemplo, pega o edital do concurso, imprime, né, lá na parte do edital quais são os assuntos que vão ser cobrados ou possíveis assuntos que vão ser cobrados na prova e faz esse checklist. Esse checklist é muito, muito importante. Eu costumo achar legal fazer assim, ó. Você vai lá, bota os tópicos bonitinho e aí você coloca uma coluna estudado e da outra assim, ó, testado ou avaliado. E aí você vai, por exemplo, eu já estudei DNA, pá, eu já fiz exercício sobre DNA? Já. Faz um okzinho ali do lado, para você já saber, isso aqui eu já estudei, isso aqui eu já avaliei. Tá? E se você considerar assim, ó, que fez uma avaliação mais ou menos, você pode botar teu símbolo de mais ou menos ali, e assim você vai se organizando. Beleza? Para aqueles assim que não tem nada assim por onde começar, eu vou dar um início para vocês do checklist da disciplina de biologia. Aqui embaixo, na descrição do meu vídeo, eu vou deixar um link disponível para você baixar todos os assuntos de biologia que existem no ensino médio. Eu fiz um JPG enorme, assim, uma imagem grandona, em que lá você tem todos os assuntos de biologia relacionados. Você pode jogar isso aí no Word, dividir em pedaços, imprimir, ou você pode escrever à mão, enfim. Use da melhor maneira possível. Lá você tem todos os assuntos cobrados de biologia nos vestibulares, tá? É só clicar no link aqui embaixo. Vai acessar o meu blog. Beleza? Outra coisa que eu acho legal, e agora começamos realmente a chegar na parte de estudo, é você criar um cronograma. Você tem que ter um cronograma de tempo e de dias e de como você vai fazer isso aí. Se, por exemplo, na segunda-feira de tarde você tem o inglês, você vai ter que ir para aula de inglês, ou você vai ter que ir para, sei lá, para alguma outra coisa, academia que você faz, esse é um horário que você não vai poder estar estudando. Então isso tem que estar claro no seu cronograma. Na segunda-feira eu estudo das 16 até as 18 horas. Na terça eu estudo de tal a tal hora. De preferência, pessoal, para horários que você consiga todos os dias, né, fechar naquele mesmo horário. Então, se você conseguir achar em todos os seus dias da semana um horário para estudo fixo, priorize esse horário. Então, eu consigo estudar toda semana, sem exceções, de boa, das 7 da noite às 9 da noite. Esse horário, nem um dia eu vou ter compromisso. Ótimo, esse vai ser o seu horário de estudo. Por que é legal você fazer isso aí? Porque à medida que você vai criando esse cronograma e você vai respeitando esse cronograma, você vai internalizando isso no organismo, o teu organismo vai criando um ciclo circadiano, e à medida que você vai repetindo isso, o teu corpo vai exigindo que você faça isso com frequência. O dia que você não fizer, o teu corpo vai achar estranho, assim, pô, hoje eu não estou estudando, né? Vai te dar aquela angustiazinha de, pô, peraí, eu devia estar estudando hoje. Isso ajuda bastante a você manter a sua rotina. Agora, com relação ao cronograma, antes de a gente falar dele, eu acho importante que você pense a respeito do seguinte: início de ano todo mundo está empolgado, todo mundo acha que é o incrível Hulk, que vai conseguir ficar estudando 6 horas por dia. Você até pode conseguir fazer isso. Tem pessoas que já estão condicionadas a uma situação de mais estudo e vai conseguir fazer 6 horas, 8 horas ou até 10 horas de estudo por dia. Tem gente que larga, né, tudo na vida para estudar e vai conseguir se organizar e vai conseguir cumprir essa meta. Agora, para muitos alunos, e eu digo assim, sem medo de errar, para a maioria dos alunos, você começar dando-lhe pau, você vai criar um problema e no final do ano você não vai chegar bem. Não adianta nada você pegar assim, ó, agora eu vou começar a estudar 6 horas por dia, aí você faz isso na primeira semana, aí você faz isso na segunda semana, aí na terceira semana você já não faz direito, aí na quarta semana você já não faz nada, daí na quinta semana você já tá aí indignado com a questão de estudar, e aí você começa a se cobrar, ai meu Deus, eu falei que ia estudar, eu falei, não tô fazendo, cara. Comece devagar. Se você é daquelas pessoas que nunca teve uma rotina de estudo, comece realmente devagar. Não se iluda. Eu tô falando sério, não se iluda. Comece com meia hora. Se você acha meia hora um exagero, cara, que não é, de fato, comece com 15 minutos. Estudar 15 minutos por dia. Pô, mas 15 minutos é pouco. No momento que você começar a fazer 15 minutos, você vai olhar pra si mesmo e dizer assim, mas 15 minutinhos, eu tenho 24 horas, vou estudar 15 minutos. Comece com meia hora.
tá? Aí você faz meia hora, se você achar que teu corpo aguenta mais meia hora, e vai de boa. Pensa num planejamento semanal. A primeira semana eu vou estudar meia hora por dia. Ótimo, cumpra com essa meta. Você vai ganhar uma medalhinha interna, uma medalhinha da sua mente, tá? Segunda semana eu vou já estudar 1 hora por dia. Eu tinha falado uma ou meia hora, enfim, tá? 2 horas por dia. Na terceira semana em diante, eu quero fazer 2 horas e meia ou 3 horas por dia e assim eu quero levar até o final do ano. Beleza, cara, a tua filosofia tem que ser a filosofia do maratonista. O maratonista, ele não está preocupado, de fato, em quanto que ele vai correr no início, no meio ou no fim. Ele está preocupado em quanto que ele tem que correr, que são os 42 quilômetros, e qual é o tempo que ele tem que fechar. Ele vai fazer aquele percurso em 3 horas? Cara, beleza. Ele vai se organizar para que ele consiga se equilibrar e que se lá no final ele precisar dar um gásinho, ele dá esse gás e fecha em 3 horas. É esse tipo de planejamento que você tem que fazer. Pense, por exemplo, que assim, ó, até o Enem eu quero estudar 70% dos conteúdos, 80% ou 90% dos conteúdos. Às vezes não dá para estudar 100%. Mas até o vestibular que eu pretendo fazer, que é lá o vestibular que ocorre em dezembro, eu quero estar com 100% dos conteúdos estudados. Ou se você tem um concurso realmente muito difícil, é o caso, por exemplo, de quem vai fazer um vestibular para medicina, você pode até se planejar em mais de um ano. Não, esse ano eu vou dar um gás em 50% do conteúdo, mas dá um gás no ano que vem, no restante, e lembrando daquilo que eu já estudei, para passar em 2 anos em medicina. Claro que isso é frustrante para a maioria dos alunos, né? Mas é uma maneira de planejar. O que você tem que pensar é o seguinte, não se estrepe no início. Não vá além daquilo que realmente você pode estabelecer como compromisso para você. Vai devagarzinho, vai aumentando, vai até o limite, para você chegar no final do ano inteiro. Para você chegar lá na véspera do Enem com o mesmo ânimo que você tinha no primeiro mês de aula. É difícil? É, mas você tem que se planejar, beleza? Agora, como fazer esse estudo? Como que eu vou fazer esse meu cronograma dar certo? O que eu recomendo como prof? Claro que isso muda muito de aluno para aluno e também muda com relação ao tempo que você está estudando. Tem gente que está no pré-vestibular há 4 anos, então talvez as fórmulas não sejam as mesmas que eu vou sugerir. O que eu normalmente considero bacana? Você teve aula de manhã, 2 de bio, 2 de física e 2 de português. Tá? Foram 6 aulas pela manhã. De tarde você vai estudar biologia, física e português. Como que eu vou estudar? Começa de boa, tá? Meia hora para cada uma delas. Meia hora para as 2 de bio, meia hora para as 2 de física, meia hora para as 2 de português. 1h30, legal aí para a primeira semana. Até tá fazendo um negócio muito bom. Como que eu vou dividir essa meia hora? Pelo menos na biologia, a gente divide as unidades assim de maneira bem equilibrada. Você não vai precisar mais que 10 minutos para conseguir ler o conteúdo de uma aula. Então você pega, né, a primeira etapa vai ser a sua leitura. Pega aquele conteúdo que você teve de manhã e lê. Faz um risquinho ali, anota um negócio, puxa uma flechinha, faz uma observação que você lembra da aula que você teve pela manhã, que o professor comentou, leu ali, parte para os exercícios. Aqueles outros 20 minutos você vai fazer exercício. Os exercícios dos materiais didáticos normalmente eles estão em ordem crescente de dificuldade. Então vai começar pelos fáceis, os médios e os difíceis. Você tem como fazer todos? Muitas vezes não. Dependendo do material didático, você tem um horror de exercícios, né? E fazer todos é praticamente impossível. Então faz o seguinte, eu vou fazer 5 fáceis, 5 médios e 3 difíceis. E quem sabe um discursivo. Pô, faz ali. O que é legal? O que é legal? Você muito cuidado com o gabarito, tá? Tem gente que fez o exercício, ou às vezes nem marcou, fica com medo de marcar a alternativa. Tem 5 alternativas, ele... eu acho que é essa, ou eu acho que é essa. Vou olhar no gabarito. Cara, não é assim que você tem que estudar. Olha para 5 questões, aí eu acho que é a letra E, marca a letra E. Dá uma olhadinha boa. Se você tá com dúvida, tenta justificar e olhar para você mesmo e dizer por que é a letra E. Por que não é a B? Por que não é a A? Faz essa reflexão. Aí faz umas 3, 4 questões e vai pro gabarito. Ou faz todas e vai pro gabarito.
Vê quais você acertou, vê quais você errou, tá? Se tem muito aluno que gosta de anotar assim, a porcentagem, faz todas as questões, faz 15 questões e aí anota qual foi a porcentagem de acerto. Isso é ótimo, né? Acertei 60% hoje. Aí vai conferindo e vai pesquisando no teu material didático o porquê que você errou. E vai fazendo anotações. Ah, não tinha percebido. Essa palavra aqui, ó, anula a questão. Ela acaba deixando a sentença completamente equivocada e eu acabei marcando sem perceber. Você vai anotando e assim vai ser o seu estudo, tá? Faz isso para uma disciplina, para outra e assim até o quanto você conseguir. Tem aulas que você vai ter mais de 3 disciplinas diferentes, tem dias que você vai ter 5 ou 6, né? Então tente se organizar, faça seu cronograma certinho. Que mais que eu queria falar para vocês? Sim, eu já ia esquecendo. Tem algumas disciplinas, principalmente as disciplinas de cálculo, que a leitura ela acaba sendo algo, às vezes, meio vago, sabe? Você pode partir direto para os exercícios. Você teve aula de física de manhã, dá uma olhada nas formulazinhas que você aprendeu, bota elas ali no canto e vai direto para os exercícios. Vou fazer exercício de física aqui, pá. Faz matemática, a mesma coisa. Não vai adiantar você ficar lendo muita coisa ali. No momento surgiu uma dúvida, eu não sei por onde começar esse exercício. Aí vai procurar informações teóricas, né? Vai pegar no teu conteúdo, ver se ali você não acha uma dica para poder solucionar esse seu problema. Normalmente as disciplinas que são mais de cálculo, assim, né, das exatas, elas trazem um pouco mais de dificuldade e elas diminuem a tua taxa de autodidatismo. A biologia, por exemplo, você não entendeu o negócio, você vai ler, pesquisa e entende. Na física talvez não seja assim, você vai precisar da ajuda de um professor, um monitor ou algo semelhante no outro dia. É legal que você deixe essas questões já em aberto para você perguntar para o prof depois, mas procure ser autodidata. Eu vou dizer para vocês que tinha muita coisa na biologia, quando eu comecei a dar aula, que para mim era grego. De verdade, vou ser sincero mesmo. Não entendia absolutamente nada daquilo. Eu achava que aquilo era, sabe, era horrível. Eu dizia, eu não gosto de tal coisa, não gosto de tal coisa. Dentro da biologia eu detesto esse assunto. A partir do momento que você estuda, a partir do momento que você começa a compreender aquilo, você deixa de detestar. Eu vou dizer, muitas vezes, não sempre, quando a gente diz que não gosta de determinado conteúdo ou disciplina, é porque a gente não entende. Então procure entender via autodidatismo. Vai lá, leia, procure informação, porque é assim que você vai aprender de fato. Que mais, prof? A questão do aprimoramento. Tá? Eu acho que esse aprimoramento ele tem 2 aspectos. Primeiro, o cara que já estudou um monte, já está há alguns anos estudando, ele vai ter que aprofundar alguns assuntos. Eu vou dar um exemplo. Você pode ter uma noção geral, superficial de fotossíntese, mas também você pode ter uma noção muito aprofundada de fotossíntese. E aí cabe a malandragem do cara, né? Aquilo que ele já pegou de cancha ao longo dos anos de estudo, dizer, não, esse assunto eu já vi ser cobrado muito lá embaixo, sabe? Muito profundo. Então eu vou dar uma estudada mais roots nele. Isso normalmente você deixa para fazer no final de semana. Pega um tópico ali e destroça. Pode ser da história, da geografia, da biologia, do que for. A gente normalmente recomenda que o aluno aprofunde quando ele vai prestar vestibular que tem segundas fases específicas ou quando determinadas disciplinas vão ter um peso maior do que outras no seu vestibular. Então você dá um aprofundamento em alguns conteúdos que serão mais importantes para você. Outro tipo de aprofundamento que eu acho legal é o aprofundamento que você deve dar às disciplinas que você vai mal. O aluno cai no erro e às vezes assim por ter familiaridade com a disciplina ou por gostar do professor, ele cai no erro de estudar só aquilo que ele acha legal. O professor de história é super legal, eu estudo um monte de história. Eu gosto muito de química, eu estudo um monte de química. Você tem que estudar tudo. E principalmente aquilo que você não manja. Se é um 0 à esquerda em geografia, vai estudar geografia até você não ser um 0 à esquerda. Esse tipo de aprofundamento você deve fazer no final de semana. Durante a semana é a correria daquilo que você tem que botar em dia. No final de semana você vai aprofundar. No final de semana você vai escrever redação. No final de semana você vai tirar para ler, você vai tirar para buscar informações extras, para ler textos complementares a respeito daquilo que você tem estudado.
E, cara, dedique-se a coisas que você não manja muito bem. E mais que eu acho importante aqui, ó. Chegamos num ponto muito importante e essa é uma dica que eu dou para alunos que já estão na lida há um bom tempo. Crie metas, tá? Crie um sistema de metas e recompensas para você mesmo. Essa recompensa é uma recompensa interna, tá? Uma recompensa mental. Toda vez que você atingir aquele objetivo, você vai se sentir bem. E como que é esse sistema? Eu vejo, e dá muito certo, gente, o pessoal fazendo testes de provas de vestibular e colocando os resultados em painéis ou num caderno de resultados. Se você não tem como fazer uma prova de vestibular por final de semana, você vai fazer, por exemplo, no final do ano, certeza. Eu quero fazer o vestibular da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, aqui no Paraná. Se você vai fazer, cara, faça algumas provas de vestibular. Se você não tem no final de semana tempo hábil para fazer prova de vestibular inteira, assim, com todas as disciplinas, selecione 2 ou 3 matérias, imprima aquilo lá, aquela prova de vestibular e faça a prova daquelas 3 matérias. Vamos dizer que, por exemplo, você vai fazer o vestibular da FUVEST, né? Você é candidato da USP, e aí você vai começar. Eu quero fazer nesse sábado a última prova de bio, a última prova de geografia e a última prova de matemática. Vai lá, faz, confere o gabarito e coloca. Eu acertei 50% de biologia, eu acertei 70% de geografia e acertei 20% de matemática. 20% só. Na semana seguinte, você vai fazer outra. Eu quero fazer história, química e português. Ou literatura. Você vai lá e coloca as porcentagens que você acertou. Faz a prova como se estivesse no vestibular mesmo. Senta ali, faz, terminou, confere o gabarito e coloca a porcentagem de acertos. Quando você terminar todas as disciplinas, você vai voltar no teu primeiro dia, que era biogeografia e matemática. Aí você pega a prova do ano passado. E depois do outro, e depois do outro, e depois do outro. Vai anotando as porcentagens. Você vai ver que cada vez que você fizer isso aí, a tendência é que você aumente o teu resultado. Em biologia, ao invés de 50%, eu fiz 60%. Em geografia, eu mantive os 70%. Não passei disso. E em matemática, eu fui muito melhor. De 20%, eu passei para 50% de acerto. Olha como o teu rendimento vai aparecendo. E por que eu acho legal você fazer isso? Porque intuitivamente, sem você perceber, você foi mal em matemática nesse sábado, durante a semana você vai dar mais atenção para matemática. Sem perceber, você vai fazer isso. Isso vai trazer resultado. Vai por mim, de verdade. Faça isso que você vai ter resultados positivos. Quando você chegar no dia da prova da FUVEST, você já fez os últimos 10 vestibulares. Já fez os últimos 20 vestibulares da FUVEST. Você vai estar manjando pra caramba. Você vai fazer o mesmo estudo que nós, professores, fazemos para dizer o que a gente acha que vai cair. Você já viu tantas provas da FUVEST, vai dizer, cara, eu acho que em biologia tem chance de cair isso. E aí você consegue se aprofundar, você consegue ler sobre isso. Vai por mim, faça esse negócio e anote o seu placar. Você vai se sentir muito bem toda vez que você bater uma meta sua, beleza? Outra coisa importante aí, gente, de verdade, você tem que botar isso na sua cabeça. Você está num ano extenuante, num ano decisivo, num ano que vem pressão de tudo que é lado, é pressão de amigo, é pressão de pai, é pressão interna, que é a pior de todas, né? A gente fala muito da pressão externa, mas aquela cobrança que você faz de si mesmo, essa é a mais roots, essa que mais é desgracenta. Então, se você quer ter bons resultados, você tem que pensar de verdade em um bom sono. De verdade, você tem que dormir bem, tem que ter horário para dormir, tem que ter horário para acordar. Teu corpo tem que criar ciclos circadianos. Não adianta você, hoje eu vou estudar até as 3 da manhã, aí tem que acordar às 7, acorda que nem um trapo, no outro dia você tem que dormir às 8 da noite, você tá quebrado, aí você, cara, você perde totalmente o ritmo da sua semana. Então, por favor, esse negócio de achar que você é o He-Man, que você é o super-homem, não, esse ano eu tenho que estudar pra caramba e vou dormir só 5 horas por dia. E esquece, meu. Esquece. Você tem que dormir bem. Você tem que se alimentar bem. Viver à base de miojo e lanche já era, meu.
come coisa decente, sabe? Come fruta, come arroz, feijão, carne, bife, salada, sabe? Come coisa que dá sustância, que vai fazer você ficar bem o dia inteiro. Tome muito líquido e, velho, faça exercício físico, nem que seja exercício de caminhada. Eu tô falando sério. Se você não tem tempo durante a semana, faz no domingo. Tira a quarta-feira e o domingo para você dar uma caminhadinha, para você correr. E não é só pela questão física, é pela questão mental. Vou te dizer, eu costumo caminhar e correr com uma certa frequência. Quando eu estou caminhando, eu não caminho sozinho. Quando eu estou correndo, eu não corro sozinho. Eu estou correndo comigo mesmo. Olha que coisa massa. Eu estou correndo comigo, cara. Nesse momento eu posso conversar comigo. Eu posso pensar nas coisas que eu preciso fazer, nas coisas que eu deveria ter feito, nas coisas que eu estou cumprindo, nas coisas que eu não estou cumprindo, nas minhas irresponsabilidades. Não é porque a gente é professor, que a gente é o rei dos responsáveis. A gente também faz muita coisa assim, às vezes mal acabada, ou deixa as coisas para a última hora. Então, no momento que eu estou correndo, eu estou conversando comigo. Estou dizendo assim, ó, peraí, Guilherme, eu acho que a semana que vem você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você está deixando de lado algumas coisas que são importantes, você falou que ia fazer isso e não está fazendo, a corrida, a caminhada, a musculação, serve para isso. Se você prefere fazer um esporte coletivo, também é bom, vai lá, você não vai estar pensando em metas de estudo durante o futebol, durante a pelada, mas você vai estar extravasando um pouco da sua energia, isso ajuda bastante. Faça um exercício físico, de verdade, nem que seja super leve, só para você dar uma despairecida, isso é bom, tá? Que mais? Eu acho que você tem que pensar que por mais que o seu ano seja um ano pesado de estudo, que ele é um ano assim exaustivo, de muita cobrança, por mais que tudo isso esteja em cima de você, você tem que pensar que, acima de tudo, de verdade, fora a questão de aprovação em vestibular, você tem a responsabilidade de ser uma pessoa feliz. Você tem que ser feliz, cara. Ah, e eu falo cara, porque aqui a gente costuma falar cara pra mina e pra piá do mesmo jeito, tá? Já escreveram embaixo. As pessoas falam muito cara, se refere muito aos meninos. Não, cara, a gente fala cara pra piá e pra guria, tá? Mas você tem que ser uma pessoa feliz. Acorde de manhã feliz. Ah, eu não consigo. Acorde de manhã assim mal-humorado. Cara, mude isso aí. De verdade. Dê bom dia pras pessoas. Se envolva de pessoas legais. Cumprimente a galera. Sabe? Seja gentil com o seu professor. Você não pode ser mal-humorado. Você não pode ser arrogante. Você não pode achar que o mundo circula ao seu redor. Eu conheço muito aluno arrogante. Eu vejo às vezes alunos que pensam que porque fizeram 1 ou 2, 3 anos de cursinho, acham que determinadas aulas não são importantes. Esse assunto é muito superficial para mim. Cara, se eu for pegar qualquer um dos assuntos de biologia, que eu já dei várias e várias e várias aulas, se eu pegar qualquer um deles e for aprofundar um pouquinho, eu já percebo que tem um monte de coisa que eu não sabia. Se eu for assistir uma aula de qualquer professor aí no YouTube sobre qualquer assunto que seja, eu percebo que esse professor às vezes consegue ter percepções que eu não tive sobre aquele assunto, ele consegue dar exemplos que eu não sabia sobre aquele assunto. Como é que você, aluno, que está fazendo um pré-vestibular, acha que não tem que aprender nada sobre determinados assuntos? Tire essa arrogância de lado, seja feliz. Chega lá, ó, professor, essa aula aí eu queria saber um pouco mais. Você tem lista de exercícios sobre esse assunto? Seja humilde. Seja humilde com você mesmo também, sabe? Olhe para você com humildade. Eu tenho muito o que aprender ainda. Não se coloque acima dos outros. Tem muitos colegas ali ao seu redor que estão no primeiro ano de pré-vestibular ou no primeiro ano de estudo e que eles vão ter dificuldades talvez mais básicas do que você tinha. Mas, cara, se coloque no seu lugar, tá? De pessoa, e não estou falando de aluno, de pessoa, e mantenha a humildade. Fora isso, né, se envolva com pessoas que estão estudando também, se envolva de pessoas legais, se envolva com projetos bacanas, tá? Nada de ficar loqueando demais, nada de ficar exagerando. As pessoas têm que ver que você vive bem estudando.
Isso traz até status pro teu estudo. Você vai ver que a tua conquista não vai ser uma conquista só. O dia que você passar, vai ter muita gente dizer, pô, cara, meus parabéns. Você não deixou a peteca cair nenhum dia do ano. Você estava sempre feliz, independente do teu resultado. E as pessoas vão te apoiar e vão ter você como um exemplo. E você vai poder, nesse ano, ser uma pessoa que conseguiu a sua meta e que cresceu como indivíduo. Isso é muito importante, tá bom? Gente, é isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que de alguma forma esse vídeo ajude a todos os estudantes desse Brasilzão. E eu desejo a todos muito sucesso, tá? Sucesso e vai com firmeza que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Um grande abraço e um beijão e tchau!